Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Marcelo Menescal, estarei acompanhando vocês durante esta aula que tratará da disciplina de Princípios de Processos Químicos. O tema abordado nesta aula será Equações de Estado, que são equações que correlacionam os dados de pressão, volume específico e temperatura, ou seja, os dados PVT de uma determinada substância. As equações de estado mais conhecidas são a do gás ideal, a do virial e as equações cúbicas. Primeiramente, trabalharemos com a equação do gás ideal. Essa equação ela pode ser aplicada sempre que o gás estiver a temperaturas suficientemente altas e pressões suficientemente baixas, de forma a garantir que as suas relações intermoleculares são desprezíveis. A forma dessa equação é PV igual a RT. Esse V aqui é o volume específico, ou seja, o volume total dividido pelo número de mols da substância. Essa equação também é conhecida como equação de Clapeyron. A equação do gás ideal, muitas vezes ela precisa ser corrigida pelo fato de ser hipotética e, portanto, não representar fielmente a realidade. Para fazer essa correção, nós introduzimos uma nova variável denominada fator de compressibilidade. Esse fator de compressibilidade, representado pela letra Z, é na seguinte forma: PV igual a ZRT. Nessa equação, quanto mais próximo de 1 for Z, mais próximo de um gás ideal o gás se comporta. Quanto mais distante de 1, mais distante de um gás ideal ele se comporta. A equação do virial ela é baseada nos estudos de termodinâmica e estatística, e o objetivo dela é avaliar o fator de compressibilidade de um gás. A equação dela é da seguinte forma: o fator de compressibilidade será dado por 1 mais B sobre V mais C sobre V ao quadrado mais infinitos termos. Nessa equação, B, C e etc. são denominados segundo, terceiro e etc. coeficientes do virial. E esses coeficientes são tabelados. Para a maioria das aplicações práticas de engenharia, nós podemos truncar a equação no segundo termo. Ou seja, na maior parte das aplicações, nós podemos calcular o fator de compressibilidade como sendo 1 mais B sobre V. Essa aproximação, ela será útil porque, a menos que as pressões sejam muito altas, os coeficientes a partir do terceiro eles serão desprezíveis, tendo em vista que, baseado nos estudos da termodinâmica e estatística, o segundo coeficiente do virial analisa os choques de moléculas 2 a 2, o terceiro coeficiente os choques 3 a 3, e assim por diante. Se as pressões não são muito altas, os choques de moléculas 3 a 3 ou mais são pouco prováveis e, portanto, desprezíveis. A equação do virial ela pode ser escrita de forma alternativa em função da pressão, na seguinte forma: Z igual a 1 mais B'P mais C'P ao quadrado mais etc. Por fim, trabalharemos com as equações de estado cúbicas, que são equações completamente empíricas, ou seja, baseadas em dados experimentais, e tem a seguinte forma: P igual a um primeiro termo menos um segundo termo. Esse primeiro termo está relacionado às forças atrativas entre as moléculas de gás, está relacionado às forças repulsivas entre as moléculas de gás, e o segundo termo está relacionado às forças atrativas entre as moléculas de gás. Todas as equações cúbicas mantêm o mesmo termo de forças repulsivas, mas variam o termo de forças atrativas, e é isso que torna as equações mais ou menos complexas. A e B são parâmetros que dependem das propriedades críticas de cada substância. Infelizmente, devido ao tempo, não vou entrar em detalhes a respeito do que são as propriedades críticas. Essas equações, elas em geral, apresentam restrições em relação aos intervalos de pressão e temperatura na qual elas podem ser confiáveis, pois, próximos das suas condições críticas, elas retornam resultados que diferem muito dos experimentais. Entretanto, as equações cúbicas apresentam a vantagem de poder ser aplicadas tanto para gases quanto para líquidos. A forma exata da equação cúbica varia de acordo com o modelo utilizado para fazer a previsão dos dados. Os modelos mais complexos retornam resultados mais precisos. Alguns modelos usuais, em ordem crescente de complexidade, são a equação de Van der Waals,
a equação de Redlich-Kwong, a equação de Soave-Redlich-Kwong e a equação de Peng-Robinson. Essas equações muitas vezes necessitam de cálculos iterativos para determinar a solução do problema. Para ilustrar o que são esses cálculos iterativos, iremos resolver uma questão que trata sobre a equação de Soave-Redlich-Kwong. A questão é: um fluxo de propano a temperatura T igual a 423 Kelvin e pressão igual a 7 atm flui a uma taxa de 100 kmol por hora. Use a equação de Soave-Redlich-Kwong para determinar o fluxo volumétrico. Compare com a previsão da equação de gás ideal. Então, primeiramente na resolução, vamos analisar a previsão feita pela equação dos gases ideais para a situação. De acordo com essa equação, PV igual a RT, nós temos que o volume molar será 4,959 litros por mol. E, baseado nesse volume molar, chegamos a uma vazão de 495,9 metros cúbicos por hora. Depois, vamos aplicar a equação de Soave-Redlich-Kwong para o mesmo problema, para permitir uma comparação com o resultado do gás ideal. A equação de Soave-Redlich-Kwong é da forma P igual a RT sobre V menos B menos alfa vezes A dividido por V, que multiplica V mais B. Encontrando os valores para substituir na equação, ou seja, encontrando os valores de cada um dos parâmetros desconhecidos. O valor de A é este aqui, dependente da temperatura crítica e da pressão crítica. O valor de B é este, também dependente da temperatura crítica e da pressão crítica. Lembrando, se esses valores eles são baseados nos resultados experimentais, não tem uma fundamentação teórica por trás deles. O valor de alfa é 1 mais m que multiplica 1 menos raiz quadrada de temperatura reduzida, tudo ao quadrado. Temperatura reduzida é simplesmente a temperatura de operação dividido pela temperatura crítica. E m é um parâmetro dado por este conjunto de dados. Esta letra aqui grega, chamada ômega, é o fator acêntrico de Pitzer, que também, por restrições de tempo, não vou poder entrar em detalhes a respeito do que se trata, mas está relacionado à esfericidade da molécula. Vamos substituir os parâmetros conhecidos para calcular os valores das constantes. Então, os valores para o metano de temperatura crítica, pressão crítica e fator acêntrico são estes aqui. Estes valores eles são tabelados. Utilizaremos aqueles valores para calcular os parâmetros. O valor de A será 9,3375. O valor de B, 0,06262. O valor de M, 0,7173. Utilizando o valor de M, poderemos calcular o valor de alfa, que será 0,903. Substituindo as constantes na equação de Soave-Redlich-Kwong, teremos esta forma aqui, na equação. Na forma atual, não é possível resolver a equação pelo fato de não ser possível isolar a variável V. Vocês podem olhar que nós precisamos de um valor de V aqui, que, ao ser substituído, retorne o valor 7. Mas esse V não pode ser isolado. Então, nós iremos utilizar um artifício matemático para conseguir resolver essa equação. Nós iremos introduzir uma função chamada f de V, passando a pressão para o outro lado, subtraindo. Então, f de V será a equação original menos a pressão. E o objetivo dessa função é zerá-la, ou torná-la o mais próximo possível de zero. Dessa forma, é possível resolver a equação por tentativa e erro. Substituindo as constantes na equação de Soave-Redlich-Kwong reorganizada, ficamos com esta função aqui, a partir daqui até aqui. Continuamos com o problema de não conseguir isolar a variável. Então, nós precisaremos de um chute, ou um palpite inicial, para verificarmos se nós conseguimos ou não fazer com que f de V seja zero. A qualidade desse palpite está relacionada diretamente ao sucesso ou não na resolução do problema. Um bom palpite para iniciar a resolução do seu problema é substituir V pelo valor previsto na equação dos gases ideais. Assumindo que V é igual a 4,959, que é a previsão dos gases ideais para o volume molar, concluímos que f de V será igual a menos 0,2494.
como é possível observar, nós não conseguimos chegar ao zero na função f de v. Então, nós sabemos que v não é 4,959. Agora chegamos em outro problema. Se não é 4,959, qual é o próximo valor que nós podemos tentar chutar para calcular outro valor de f de v? Nós queremos zerar esse lado, então nós iremos definir uma tolerância. A tolerância que eu vou adotar neste problema será 0 até a terceira casa decimal. E o novo valor de v será v mais o f de v obtido anteriormente. Com isso, o novo valor de v será 4,959, o valor de v antigo, menos 0,2494, o valor de f de v encontrado. Logo, o novo valor de v será 4,710. Os cálculos aqui eles serão arredondados, certo? Esses aqui não são valores exatos, são valores aproximados, por isso que esta subtração não dá exatamente este valor. A substituição na equação nos retorna outro valor de f de v, que é igual a 0,095, que ainda não atende nossa restrição de 0 até a terceira casa decimal. Então, nós iremos repetir esse procedimento até alcançarmos o ponto desejado de tolerância. Então, primeiramente, vamos substituir o v pelo novo valor de v, que será 4,710 mais 0,095, que será igual a 4,804. Substituindo na equação, calculamos um novo valor para f de v. Repetimos o procedimento. Temos um terceiro valor de f de v, outro valor para f de v, outro valor para f de v, outro valor para f de v. Por fim, chegamos a um valor de f de v igual a 0,000, que atende à nossa tolerância. Uma vez atingida a nossa tolerância, nós iremos interromper o processo e assumiremos que este valor de v será o valor real. Então, o valor real do volume molar é 4,775 litros por mol de gás. Com isso, o erro percentual no volume é o volume real menos o volume ideal dividido pelo volume real vezes 100, que totaliza menos 3,85%. A vazão de gás no volume real é de 477,5 metros cúbicos por hora. E o fator de compressibilidade, baseado nesta fórmula e no volume molar calculado aqui, será igual a 1,038. É possível perceber que esse fator de compressibilidade é bastante próximo de 1, portanto, a essa pressão, o propano tem um comportamento próximo ao do gás ideal. Nós também temos um erro pequeno, geralmente admite-se para aplicações de engenharia um erro de até 5%, desde que a aplicação não seja muito específica ou muito delicada. Eu recomendo que vocês tentem em casa variar a pressão para analisar o efeito dela no fator de compressibilidade e no volume real do gás. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham entendido e até a próxima.